Paz do Senhor, gente. Parece que chegou o dia, né? Eu estava brincando com meu pai que parece que chegou o dia do rito de passagem. Aconteceu com ele, agora chegou o meu dia. Mas apesar do nervosismo, mais gratificante é saber que eu estou na vontade de Deus, estou cumprindo o que Ele quer para mim. E o importante é isso, é sair da nossa zona de conforto e saber que estamos sendo usados por Ele. Agradeço a confiança do pastor Josué, o meu pai, agradeço ao ministério pelos conselhos e orações, agradeço à família, aos amigos que estão assistindo pela internet do seminário. E é isso aí, vamos começar. Abra comigo Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Nesse primeiro ponto, nessa parte introdutória, eu quero falar a vocês, eu quero deixar claro o nosso posicionamento como cristão perante Deus. Claro que sabemos que somos filhos dele, co-herdeiros com Cristo, mas antes disso somos servos, e servos obedecem. Vamos começar a ler, eu vou ler do 46 ao 49, vamos lá. Lucas 6, versículo 46 a 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu quero trazer a sua atenção ao versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Antes de começar, vou fazer uma oração bastante rápida. Curve sua cabeça, por favor, e oremos. Pai bendito, Senhor Deus, te agradeço, Pai, por estar aqui na tua presença, junto com a tua igreja, te engrandecendo, te louvando, te glorificando e te adorando, Senhor. Abre os nossos corações, nos ensina, Senhor, a tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações para que possamos compreender o que o Senhor quer nos passar, Senhor. Desde já te agradecemos em teu nome. Amém. Eu quero retratar aqui, primeiro ponto, chamar o Senhor. O Senhor no Novo Testamento, no seu original no grego, o sentido era de quê? Senhor era tratado, era um adjetivo dado a alguém que era dono de algo, dono de terras, senhor, amo, dono de propriedades, mas também dono de escravos, servos e funcionários. O que Jesus está falando aqui? Por que me chamais de Senhor se você não me obedece? O que é que eu quero dizer? Se você declara que Jesus é Senhor na sua vida, perante o mundo espiritual, você está declarando que você se coloca na posição de servo. O atual tem pregado muito sobre o Salvador, mas não sobre o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Então, apesar da misericórdia de Deus dada a nós, que nos transformou como filhos, mas também como servos através da sua salvação, Ele não quer que nós sejamos servos dele como éramos antes da salvação, que era imposto sobre nós servir a Satanás. Mas após a salvação nos tornamos servos, mas é um servos espontaneamente. Ele quer que nós, por isso, livre e espontânea vontade, nos coloquemos nessa posição de servos livres por nossa própria escolha. Jesus deixa muito claro que se formos chamá-lo de Senhor, que possamos entender a nossa posição de servos, mas também deixa muito implícito no texto que se você chamá-lo de Senhor e não quer obedecê-lo, por favor, nem se dê ao trabalho de chamá-lo de Senhor, porque não adianta chamá-lo de Senhor e não obedecer, você está se contradizendo. Então, que estejamos atentos a isso. Paulo afirma
em Romanos 10, versículo 9 e 10, o que? A saber, Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que em Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Trate aqui e dê atenção que é confessares ao Senhor Jesus. Você não deve confessar ao Salvador, porque antes de Salvador, Jesus, ele é Senhor da nossa casa, Senhor da nossa vida. Entenda que a igreja moderna, ela tem pregado, eu não sei se eu posso chamar desse jeito, um evangelho muito colorido, muito moderno, que prega sobre Jesus salvou, Jesus amou, mas é uma mensagem que tem se esquecido, é que Jesus também é Senhor. Jesus ordena, Jesus manda, Jesus tem leis e regras para que possamos cumpri-la adequadamente como seus servos. Ele nos deu uma missão para que possamos cumpri-lo e então colocar em prática a nossa servidão a Ele, por livre e espontânea vontade. Você pode também, que se confessarmos ao Senhor, esse ato é pela salvação. Essa salvação veio pela morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz não foi um sorteio, nós não fomos sorteados e Jesus loteou a gente. Ele nos comprou com seu sangue, onde pode dizer, você pode ver em Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10. Que fala: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Observe que o que? Como eu falei, Deus nos comprou, Ele não nos sorteou, somos então sua propriedade. Apesar da sua misericórdia e de graça, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Deus, ele não é egoísta, mas eu digo que Deus é ciumento. Ele não divide a sua atenção, o senhorio dele na sua vida com ninguém. Ou você escolhe, ou escolhemos, ou a sua igreja escolhe que serve a Satanás, serve ao mundo dos homens, ou serve a Deus, mas ele não irá dividir os seus servos com ninguém. Veja que Paulo também, ele afirma em 1 Coríntios 19, 20, 1 Coríntios 19, 20, vou ler com vocês, ou, vou falar mais devagar também, ou, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo aqui em Coríntios afirma mais uma vez que nós pertencemos a Deus. Nosso corpo, nosso espírito é para a glorificação de Deus. Você pode ver também, essa é uma parte introdutória, em Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9. Pedro fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o que? Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, além de nos comprar, de nos tornar povo adquirido, nós como servos e Ele como Senhor, Ele nos designa uma missão. Qual é a missão? Missão de anunciar as boas novas, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou no mundo da luz, que nos transformou de filhos da ira para filhos da luz. Você pode, já com essa missão de anunciar o Evangelho, existe Mateus 28, é muito conhecido, Mateus 28, 16 a 20, é muito conhecido por ser chamada da Grande Comissão. A Grande Comissão é a missão que Jesus dá aos discípulos de pregar o Evangelho a todos. Observe no versículo 19,
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atento agora, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em outras versões, a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então Deus nos dá a missão de anunciar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para então, Ele ensina os discípulos a ensinar a nós a obedecer. A obediência faz parte intrínseca do DNA cristão. Se nós somos cristãos, nós somos obedientes, porque se nós temos características desobedientes, nós estamos entrando pelo caminho errado. O DNA cristão faz parte intrínseca, é a obediência. A igreja, os seus servos têm que obedecer por livre e espontânea vontade. É isso que Deus quer, anunciar o seu evangelho, mas também ensinar a obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, as suas normas, os seus princípios e leis morais. Então, já entrando agora nos 3 pontos, eu quero falar sobre três tipos de obediência, talvez, 3 tipos de obediências humanizadas, que quando cometemos desobediência, na verdade, para Deus e em Deus, estamos desobedecendo. São 3 formas de obedecer que o homem inventou, que para Deus estamos apenas desobedecendo. Qual é o primeiro ponto? Obediência aparente. O que é obediência aparente? É aquela obediência que a gente diz que vai, mas não vai, por exemplo. Abra comigo, por favor, em Mateus 21, versículo 28 a 32. Mateus 21, versículo 28 a 32. Acharam? Amém. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Obediência aparente também é desobediência. Jesus aqui nessa parábola da vinha dos 2 filhos, ele de forma muito firme, ele confronta um grupo de pessoas bastante forte em Israel, que era conhecido como os fariseus. Os fariseus, eles tinham o estilo de vida santo, estilo de vida, por favor, entre aspas. Então Jesus confronta como? Era um grupo de religiosos que sabiam os mandamentos de Deus, os 613, se não me engano, do primeiro ao último, do último ao primeiro, explicando cada um. Eles liam a Torá diariamente, cantavam os hinos necessários. Só que Jesus mostra aqui e dá dá uma cacetada no ego deles, mostrando que as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro. Por quê? Porque apesar, nesse caso aqui, as meretrizes e os publicanos, é o primeiro filho que diz que não iria na vinha em comparação e foi. Por quê? Porque o importante para Deus, Jesus está declarando aqui, que o importante não é a boca para fora, o que declaramos, mas sim o resultado final a partir do nosso coração. Porque é muito fácil dizer assim, como o segundo filho: não, eu vou, pai, e agradar o pai e pronto. Mas depois que o pai virou as costas, ele não vai. Obediência não é na frente do pai, obediência é nas costas, porque você cumpre aquilo que ele lhe ordenou. Então é isso que ele está mostrando aqui aos fariseus. O primeiro filho disse: não vou, mas arrependendo-se,
foi. Ele cumpriu a missão que o Pai deu a ele. Observe que as meretrizes e os publicanos eram dois grupos extremamente odiados em Israel. As meretrizes pelo estilo de vida delas e os publicanos porque eram cobradores de Roma naquela época. Portanto, eram dois grupos que os judeus em si não queriam contato. Jesus lança na cara deles que eles entrarão primeiro no reino dos céus, porque eles não declaram com a voz, mas declaram no resultado final, porque eles creem na sua palavra e obedecem os seus mandamentos. Então, entrando primeiro que eles. Então, o primeiro filho, ele não foi um ato rebelde, podemos dizer, mas o segundo diz que foi, mas não foi. Mas existe uma parábola em Israel que confirma porque eles disseram que o filho que diz que iria e não foi está certo. Essa parábola conta que Deus tinha uma terra e ele ofereceu a todas as nações na terra, mas nenhuma quis, só Israel. Mas após Israel tomar posse da terra, eles não cultivaram como Deus queria. Mas para o seu povo, o fato de ter declarado que queria a terra mesmo sem cultivar era digno de louvor. E não é essa a verdade. A verdade é que não importa o que falamos, e sim o que fazemos depois que nos arrependemos e nossa atitude final. Você pode ver, Tiago afirma no capítulo 1, versículo 22 a 24, Tiago capítulo 1, 22 a 24, que fala: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. O que eu quero tratar aqui, eu não sei vocês, mas se eu passar muito tempo sem me olhar no espelho, eu não tenho memória boa, eu consigo esquecer do meu rosto. Eu esqueço os detalhes do meu rosto, de mim. Então é como Tiago está falando aqui: se não, essa prática diária de santificação, obediência, leitura bíblica, jejum, oração, se não cumprirmos isso, seremos como aquele que olha ao espelho e se esquece. Devemos colocar em prática os seus mandamentos e leis, para que então nos tornemos alguém que tenha vida e obediência interna, que seja praticada de forma comum, e não aquele que vai ao espelho, por exemplo, e esquece. Por quê? Se vemos em um espelho a imagem de algo de que não gostamos, mas nada fazemos para melhorá-la, aquela má aparência irá permanecer. Portanto, se na alma fica demonstrado haver um defeito, precisando ela do cultivo de algo positivo, nesse caso pela prática diária, mas permanecemos intactos, sem agir, sem corrigir, certamente imagina-se que esta alma é indolente, corrupta e desobediente. Quem apenas ouve a palavra é semelhante à casa que lemos no início do texto lá em Lucas. Quem apenas ouve a palavra e não a cumpre é semelhante ao que constrói a casa sobre a areia e, se vir as circunstâncias, irá derrubá-la. Mas aquele que cumpre, aquele que ouve a palavra e a cumpre, é semelhante àquele que constrói a casa com alicerces, e mesmo com circunstâncias extremas, a casa não vai derrubar. Por quê? Porque essa prática diária, ela não é só vir ao culto, dia de domingo, os que vêm mais, as terças e aos domingos, terça, quinta e domingo, aos cultos, reuniões, como o pastor fala, crente rodízio que sai em igrejas da cidade inteira por cada culto que gosta. Não, esses são aqueles que apenas ouvem e não cumprem, porque você não cumpre a palavra de Deus aqui na igreja. Aqui na igreja você está recebendo a palavra de Deus. Você cumpre a palavra de Deus a partir do momento que você sai da porta. Deus no culto te fala: tenha paciência. Saindo aqui você toma uma fechada. Você vai reagir como? Xingando a pessoa que te fechou ou exercendo paciência como você aprendeu? Então você cumpre a palavra na sua vida diária, na sua casa, na sua empresa, com seus filhos, na escola, faculdade, mas não na igreja.
Não seja aqueles que frequentam, mas não aprende, não cumpre. Amém. Então, eu vou ler outra parábola, outro versículo, em Marcos 7. Marcos 7, versículos 5 a 13. Marcos 7, versículos 5 a 13, que diz, vou esperar mais um pouco. Estou muito rápido? É porque quem já me viu ministrando sabe que eu falo assim, atropelo tudo, como palavra, ninguém entende e só respiro no final. É uma luta estar aqui em cima, mas também é uma luta falar devagar para mim. Vamos ler? Marcos 7, 5 a 13. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus aqui está falando com os fariseus, o mesmo grupo que do outro momento, da parábola dos dois filhos. Continuando: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, vós os fariseus, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta do Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. O que Jesus está fazendo aqui? Eu vou fazer uma comparação bem à nossa realidade. Jesus está declarando aqui que os fariseus davam aquele jeitinho brasileiro. Os fariseus mudavam a lei de Deus, divinizando as leis dos homens, para que fosse conveniente cumpri-la. É o jeitinho brasileiro. É muito simples isso. Os homens estavam divinizando os princípios humanos para então ser conveniente cumprir a lei. E Jesus aqui está dando de testa, deixando claro que não é isso que Deus quer. Obediência aparente é desobediência. Que eles não se enganem, que nós não nos enganemos, porque se dão jeitinhos, gente, estamos desobedecendo. Não adianta dar jeito, porque Deus é muito simples e preciso. A lei dele é muito simples e precisa. Se é A, é A. Se 2 mais 2 é 4, é 4, não é 5 não. Então a gente deve cumprir aquilo que ele fala, não aquilo que a gente quer que ele fale. Entendeu a diferença? Quem compreendeu? Amém. Já a segunda obediência humanizada é a obediência parcial. Que obediência parcial? Metade da obediência. E metade da obediência não é obediência, é desobediência 100%. Abra comigo em 1 Samuel 13. São dois momentos do rei Saul. 1 Samuel 13, versículo 8 a 14, e logo em seguida 1 Samuel 15. Primeiro momento, Samuel aqui, Saul, eu vou ler para vocês. 1 Samuel 13, 8 a 14. Amém. E esperou Saul 7 dias, e até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Quem se dispersava? O povo. Então disse a Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, o povo se espalhava de mim. E veja que Saul é rei de Israel, mas o que está movendo o sacrifício dele é o povo se dispersando.
Saul, apesar de líder, ele é influenciado pelo povo. Quem paga aqui é Saul, não é o povo não. Voltando. Porquanto o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E continua. O importante aqui que eu quero declarar é que Saul ofereceu sacrifício porque o povo se dispersava e os filisteus estavam chegando. Saul, apesar de rei, ele foi influenciado pelo redor dele. Ele cumpriu um sacrifício a Deus, mas desobedeceu. O segundo momento, também com Saul, é 1 Samuel 15. É um texto mais longo, é do versículo 1 ao 24, que basicamente aqui, resumindo a história, Saul vai contra Agag, rei dos amalequitas, e antes disso o Senhor usa Samuel a falar assim: vai aos amalequitas, destrói a tudo e também aos animais. Deus deixou muito claro: a tudo, ao rei, a tudo e aos animais, não era para sobrar nada. Mas se você observar no texto, Saul fala 2 ou 3 vezes a Samuel que o povo tomou despojo das ovelhas, dos bois, das vacas, dos camelos. Pode ver também de novo que Saul foi influenciado pela circunstância extrema de o povo estar se dispersando, ou o povo obrigou a ele. Ele é rei de Israel e é influenciado pelo povo. Deus deu a ele o reinado, mas ele foi influenciado pelo povo. Essa é o que eu chamo do clássico oportunidade perdida, porque Saul tinha tudo para ser o grande rei de Israel, e por influência do povo ele desobedeceu uma ordem direta. Ok, a atitude de Saul foi ruim? Não, ele ofereceu sacrifícios a Deus. Só que Samuel fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você ver no final, lá para o versículo 20, você vai observar que: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Portanto, o problema da nossa igreja atual, o problema dos nossos, não todos por favor, dos pastores por aí afora, graças a Deus não é o nosso caso, são pastores que pregam e lideram uma igreja pela influência do povo, não pelo cumprimento da missão que Deus deu a ele. E temos que entender essa diferença, porque se você observar em Gálatas 1:10, fala que: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. É muito claro, Paulo deixou muito claro em Gálatas: ou você é servo de homens e cumpre o que o homem quer na sua vida, ou você é servo de Deus. Você não cumpre a servidão com 2 senhores. Cada um tem sua missão. O povo aqui nesse caso atrapalhou o reinado de Saul e o sacerdócio dele. Esse é o problema. Temos que ser servo de Deus e não servo de homens. Temos que agradar a Deus. Apesar das circunstâncias serem extremas, os filisteus estavam vindo a Miquimás, o povo estava se dispersando, o povo tomou despojo, mas você é o líder. A não ser que o líder da sua casa, a líder da sua casa, do seu emprego, da sua faculdade, líder da sala, da igreja, de um grupo, enfim, Deus te deu uma visão. Se atenha a ela, porque apesar do povo pensar diferente, Deus te deu uma visão, não deu a eles, deu a você. Portanto, obedeça a Deus, a quem é proveniente a visão, e não aos homens. Não seja influenciado pelos homens, mas seja influenciado por Deus. Eu vou trazer uma comparação de situação extrema, que apesar da situação extrema e iminência de morte, os 3 jovens não se curvaram: Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos conhecem a história.
A história conta que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua dele de ouro, e conta que, vocês conhecem a história, que quando a música tocasse, todos se prostrassem diante da estátua, e quem não se prostrasse seria jogado na fornalha. O que aconteceu? A música tocou. O que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou. Por que não se curvou? Porque os mandamentos que eles aprenderam em Israel, apesar de estar na Babilônia, ensinavam que eles não deveriam se curvar diante de estruturas e imagens. Então o que acontece? Chegam para Nabucodonosor: os judeus não se curvaram não, pode chamar, vocês vão se curvar, vou dar mais uma chance, e se não se curvarem, quem é o Deus que livrará vocês da minha mão? Os três já falam assim: não temos que te responder isso. Se Deus nos salvar da fornalha, Ele é Deus, e se Ele não nos livrar da fornalha, Ele continua sendo Deus. Nabucodonosor então toca a música de novo. O que é que os três fazem? Permanecem de pé, cumprindo aquilo que o Deus tinha ensinado a eles. Eles obedeceram a palavra direta de Deus, não se curvarem. O que aconteceu? Vocês sabem, foram jogados na fornalha, o fogo aumentou 7 vezes mais, mas o quarto homem apareceu. Essa é uma comparação que era de situação extrema, morte iminente, e eles não se curvaram. Por quê? Eles simplesmente obedeceram. A igreja atual, a igreja moderna tem que tomar esses três jovens como exemplo. Porque o que é que acontece? Qualquer coisa ruim que acontece hoje em dia, ou na nossa vida pessoal, ou como igreja, o que é que a gente faz? A gente corre, ou a gente se curva aos desejos do mundo, às normas do mundo. É por quê? Porque tem medo de falar? Não. Você está vendo aí as ideologias, né? Pois é, mas por que a igreja não está fazendo nada? Por que a gente não está fazendo nada? Porque a nossa obediência é aparente ou parcial. Nós não cumprimos a palavra de Deus, nós fugimos ou somos influenciados pela sociedade ao nosso redor, assim como Saul foi. Um outro exemplo de obediência parcial, esse eu quero ler o texto, é do profeta Elias. 1 Reis 19, versículo 9 a 16. 1 Reis 19, versículo 9 a 16. Eu vou ler, ok? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele diz: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Unge a Azael como rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás a rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deixa eu trazer aqui a realidade de Elias para nós. Para quem quer fazer uma carta de demissão, pode tomar Elias como exemplo. Porque Elias aqui estava, Deus, eu quero demissão, estou cansado, já fiz o que era necessário, falei que já fui usado por ti, e agora como só tem eu não quero morrer, eu quero
desculpa, eu quero vazar. Eu não quero mais isso não. Tem misericórdia. Observe que Deus deu 3 missões a ele para então ele sair: ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu substituto. Se você ler os textos seguintes, você não vê Elias ungindo nem Azael como rei da Síria, nem Jeú como rei de Israel, mas você vê ele ungindo Eliseu como seu substituto. É por quê? Porque só era conveniente a Elias ungir Eliseu, porque se ele ungisse a Azael, ele não saía. Se ele ungisse a Jeú, ele também não saía. Mas se ele ungisse a Eliseu, ele podia sair. Então ele foi aqui com obediência parcial. É muito legal ser obediência na conveniência. Ser obediente na nossa zona de conforto é bom. É como meu pai virar para mim assim: ó, filho, tome coca. Caraca, eu vou tomar o litro inteiro. Eu amo coca. Mas ele disse assim: filho, não toma coca. Aí é difícil. Foi o que ele fez. Ele foi conveniente. Ele pegou: Eliseu, é tu. Foi embora. Pode ver que então Eliseu unge Jeú como rei de Israel e Azael, terminando então a missão que Deus deu a Elias. Quem terminou foi Eliseu. Eliseu obedeceu parcialmente. Isso também é desobediência. Estamos claros? Temos entendido? Porque é muito bom obedecer parcialmente. O que é que eu quero dizer? É muito bom estar aqui no culto, adorar a Deus, levantar a mão, glorificar, estar em família, unidos. Mas depois daqui, ir ali no bar. É conveniente agradar a Deus assim. É muito bom eu agradar a Deus, depois agradar a mim. É muito bom eu sair daqui e eu não. Tem misericórdia de mim, Deus. As pessoas saírem daqui, da igreja, de qualquer se foram, e fazer aquilo que a lei de Deus fala para não fazer: dormir na casa da namorada, cervejinha, cigarrinho, prostituição, desejos da carne. Obedecer a Deus na igreja, conveniente. Obedecer a Deus lá fora não é conveniente. É aí que está a nossa zona de conforto. Deixa eu dizer, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo é muito lindo, mas não é um evangelho confortável. Se nós estivermos confortáveis com nossa posição como cristão na terra hoje, obedecendo como a gente acha que obedece, mas estamos confortáveis, nós não estamos cumprindo o seu evangelho, nós não estamos sendo obedientes, porque a igreja precisa o quê? Sair da sua zona de conforto e obedecer 100%, obedecer a lei, colocar em prática e bater de frente com o que é necessário, cumprir o que Deus quer. Deus é muito simples. Deus é simples, apesar da sua magnificitude, a sua grandeza. É a gente que complica. Deus fala: é isso aqui, gente, cumpra, me obedeça. Eu quero servos que obedeçam e façam aquilo que eu ordenei. É a gente que fica arrumando escapatória, como os fariseus, dando jeitinho na lei dele, divinizando as nossas vontades. As nossas vontades divinizadas não é Deus que fala, é a nossa consciência. Não confunda Deus com a nossa consciência. Então, se você observar, Tiago 2, 10 a 11 fala, Tiago 2, 10 e 11: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz: não cometerás adultério, também diz: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, és um transgressor da lei. Se você cumpre um mandamento de Deus e descumpre outro, você está errado. Pronto, muito simples, estamos errados. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia e graça, somos salvos. Mas apesar de sermos salvos e pela graça, estejamos atentos a obedecê-lo. Não viver como banda voou, porque já que tem a graça eu vou desobedecer. Não vai por esse caminho não, que você vai bater em uma parede bem grande. E não é a parede do céu, é outra. E terceiro ponto da obediência humanizada é o orgulho da obediência. Se você obedece, mas tem orgulho disso,
você está errado também. Obedecer é obedecer. Você está errado, você não tem que se orgulhar daquilo que você faz, não. Quer ver? Atos 10, versículo 9 a 15. Atos 10, 9 a 15. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe os preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Eu vou só contextualizar aqui esse arrebatamento de sentidos de Pedro. Pedro logo após iria pregar aos gentios. Pedro, como judeu, a sua cultura lhe impunha que judeus e gentios não se misturavam. Pedro estava indo tocar, nesse caso aqui, com uma comida impura que ele fala. Então Deus estava preparando a passagem para então ele pregar o evangelho aos gentios na casa de Cornélio. Mas não é isso que eu quero tratar. Eu quero tratar de modo algum, Senhor. Mas Pedro disse: porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Se você observar, a lei de Moisés prega que eles não deveriam comer tais coisas. O que ele está fazendo? Pedro está se escondendo atrás do orgulho da obediência dele. Por quê? Deus, eu não vou comer não, porque a tua lei diz que eu não posso comer. A conta não é minha não, a conta é tua que falou que eu não podia comer. Ele está se orgulhando disso. Ele está desobedecendo uma ordem direta de Deus, usando a lei que Deus deu a Moisés como parede. Ele está desobedecendo, porque apesar da lei de Moisés falar uma coisa, Deus está dando uma ordem direta a ele para comer, e ele se esconde atrás disso. Portanto, o orgulho que Pedro usa da obediência é também uma obediência, é também uma desobediência. Não se orgulhe da obediência, não se esconda atrás de algo que você acha que é certo, porque alguém diz que Deus falou, e desobedeça a Deus. Obedeça. É contra seu princípio? Pois é, quer dizer que é fora da sua zona de conforto. Então levante e saia, porque Deus não vai te botar na zona de conforto, Deus vai te tirar de lá. Deus quer que Ele cumpra a sua vontade, e para Ele cumprir a vontade dEle na tua vida, você tem que levantar e fazer o que Ele fala para fazer, e ponto. É muito simples, é muito comum, é muito tranquilo entender isso. Deus quer que você faça, fique na sua, baixe a cabeça como um bom servo, obedeça e faça a vontade dEle, porque como diz anteriormente, o nosso corpo e nosso espírito é para a glorificação dEle, pertence a Ele, nós não temos direito a nada. E Lucas 17, 7 e 10, Lucas 17, versículo 7 ao versículo 10, que fala: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhes diga antes: prepare-me a ceia e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que ele lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quer ver uma coisa bem nossa aqui? Quem tem filho, final de ano, chega no carro todo feliz: mãe, passei de ano. Aí a mãe ou o pai vira assim, ó: não fez mais nada que sua obrigação, você está estudando? Pronto, é isso aqui. Passar de ano é bom, mas não é mais nada que sua obrigação. Você não tem que se orgulhar disso não. Você tem que baixar a cabeça e estudar o próximo ano, que tem mais outro ano para obedecer também e passar. Então, trazendo agora para a nossa realidade, por que a nossa igreja
quando eu digo nossa igreja na terra, na cidade, no estado, no país, não está fazendo a diferença. O IBGE conta que somos 86% de cristãos no Brasil e 1/3 de evangélicos. Um estudo diz que 20% de uma sociedade influencia todo o resto. E nós não estamos influenciando não, quem está influenciando é a minoria, que está entrando nas nossas igrejas e chutando o balde, emplacando o que eles querem, e nós, como os bons obedientes, estamos calados. Mas sabe por que nós não fazemos a diferença? Porque somos crentes de obediência aparente, somos crentes de obediência parcial, somos crentes que exercem orgulho da obediência, ou também somos aqueles crentes que eu posso chamar de hereges ou ateus práticos. Conhecem a Deus, conhecem a palavra, conhecem a lei, mas não a praticam. Isso é um herege prático. Ele não está cumprindo a palavra de Deus, ele está se deixando influenciar por fora, porque ele vai dar o jeito dele. Então nós não podemos ser essa igreja de obedientes parciais, porque deixa eu falar para vocês, obediente parcial, obediente aparente, e a pessoa que exerce orgulho da obediência é do mesmo saco da farinha do desobediente escrachado. É muito simples isso. Então devemos nos tornar uma igreja obediente a Deus, obediente ao Senhor Jesus. E quer que fique mais claro? Deus fala assim: Jesus, aquele que quer me seguir, tome a cruz e siga-me. Por que a cruz? Porque a cruz é algo chamativo. Quando alguém passava com a cruz na avenida, era visto, chamava a atenção. E é isso que Jesus quer para nós, que sejamos obedientes e que deixemos claros ao mundo afora o nosso cristianismo, que deixe claro a nossa crença, o nosso credo, os nossos princípios, e que vamos lá fora e influencie, e não que os menores influenciem dentro da igreja. Portanto, gente, este é o tempo do Brasil, nesse caso, é o tempo que Deus está chamando a sua igreja, nos desafiando para colocarmos em prática a verdadeira obediência, o verdadeiro credo no seu Senhor, a verdadeira prática do cristianismo. Estamos entendidos? Então curva sua cabeça, por favor. Se colocar de pé, sentado, como você quiser. Deus, Pai amado, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa vida, estamos, Pai, com os corações abertos, declarando, Senhor, que o Senhor é de fato o Senhor da nossa vida, que de forma espontânea, Pai, queremos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, queremos ser de forma espontânea, Pai, ser teus servos, queremos, Senhor, cumprir a tua missão, cumprir a tua vontade, Senhor, colocar em prática, Senhor, em nosso meio, na nossa vida pessoal, mas também, Senhor, fora da igreja, no mundo, Senhor, entre as pessoas que precisam ouvir a tua palavra, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, nos unge, nos guarda, nos capacita, Pai, nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos colocar em prática, Senhor, a tua obediência, Senhor, colocar em prática, Senhor, a tua palavra, as tuas leis, os teus mandamentos, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos guarda, guarda a tua igreja, guarda cada um aqui, Senhor, ensina-nos e nos capacita. Desde já te agradecemos, amém.